Então, continuando sobre o salário de contribuição, nós vimos que o salário de benefício, ele nada mais é que a base de cálculo utilizada para a apuração da renda mensal inicial. O que é a renda mensal inicial? É o primeiro salário, depois vai ser renda mensal atualizada ou a renda mensal, né? O salário de contribuição é a base de cálculo da contribuição do segurado, tá? Então, esses são terminologias que a gente viu que servem para o cálculo dos valores dos benefícios, né? E o que a gente viu que esse cálculo, né, com base no salário de benefício, você vai obter numa média que era o que veio com o advento da emenda 20, nós tivemos um cálculo que era de, eu falo era porque com a emenda 103, agora de 2019, isso modificou. Então, o que a gente tinha? Como que a gente obtém o salário de benefício? A média aritmética dos maiores salários de contribuição, dos 80 maiores salários de contribuição, você vai obter o salário de benefício. E aí a gente viu o que fazia parte do salário de contribuição ou não fazia parte do salário de contribuição. Uma vez obtido o salário de benefício, multiplicava-se pelo fator previdenciário obrigatoriamente na aposentadoria por tempo de contribuição e facultativamente na aposentadoria por idade e também na aposentadoria do deficiente, tá? Mas isso são opções, não era obrigatoriedade, tá? O que vem a emenda 103, o que ela traz de regra para o cálculo dos benefícios do regime geral? 100% da média aritmética simples de todo o período contributivo. Agora eu não descarto nada, tá? Então, e aí, essa disciplina está onde? Está no artigo 26, deixa eu colocar aqui maior, está no artigo 26 da emenda 103. Então, a nova regra é, até que lei discipline o cálculo, né, dos benefícios do regime próprio. Então, deverá vir uma lei para disciplinar o cálculo, tanto do regime próprio como do regime geral. E vai ser utilizada, quer dizer, enquanto não tem a lei, o que vai ser utilizado? A média aritmética simples do salário de contribuições das remunerações atualizadas, né, adotadas como base das contribuições, tanto do regime próprio como do regime geral, como base das contribuições decorrentes também das atividades dos militares, atualizados monetariamente. Então, esses salários de contribuição vão ser atualizados como eram no passado, correspondendo ao quê? A 100%. E aqui tenham muita atenção, porque eu falei isso na última aula, quando a gente estudou salário de contribuição. Veja, correspondente a 100% do período contributivo desde a competência de julho de 94. Ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. Então, veja, aqui nós temos um marco, uma constitucionalização daquilo que nós não tínhamos, tá? Nós vamos, daqui a pouco, retornar a isso. O que a gente tinha antes da emenda? A gente tinha regra de transição e uma regra permanente. Uma regra permanente que falava exatamente desde a competência de julho de 94. E tinha uma outra regra que não colocava desde esse período. Ela colocava que você tinha que ter 80%. Então, colocava tudo, tá? Era englobado todo o período anterior, inclusive, a julho de 94, tá? E nós vamos chegar lá. Bom, o valor da aposentadoria vai corresponder a 100% da média aritmética definida na forma prevista no caput no parágrafo 1º. E aí a gente vai ver essas definições, né, depois. Então, antes da emenda, o conceito de salário de benefício que figurava, que estava na Lei 8.213, era mais favorável. Por quê? Porque falava
em média aritmética simples, dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% de todo o período. Então, e multiplicado ou não pelo fator previdenciário. E aí a gente já viu que o fator previdenciário é obrigatório no salário, na aposentadoria por tempo de contribuição, facultativo na aposentadoria por idade e na aposentadoria do deficiente. A 9.876, que foi a lei que introduziu o fator previdenciário com a emenda, com o advento da emenda 20, ela continha regra de transição para os filiados à Previdência até 28 de 11 de 1999, que é o dia anterior à data da publicação da Lei 9.876. Então, os ingressantes ao sistema antes de 94, o período base de cálculo deveria ser contado de julho, devia ser contado antes de julho de 94, o período base de cálculo começa a contar dessa data, de julho de 94. Mas aí nós vamos ter, isso daqui é uma regra de transição, né? E aí há uma crítica e nós vamos ter uma jurisprudência que altera o entendimento dessa regra de transição, tá? Que é denominada na jurisprudência, ficou conhecida na jurisprudência como revisão da vida toda, tá? A aplicação da regra definitiva prevista no artigo 29, que é a apuração do salário de benefício, quando mais favorável que a regra de transição. Então, vejam, a regra definitiva era mais favorável que a regra de transição. A regra de transição não pode ser mais gravosa do que a regra definitiva. Deve abarcar toda a vida contributiva do segurado. Qual que era a regra? Que só a regra transitória, e aí a gente vai entender aqui. A primeira coluna nós temos o quê? Após a reforma. Segunda coluna, nós temos uma regra permanente, que é a da Lei 9.876, e a regra de transição, que está no artigo 3º da 9.876. Então, vamos ver qual que era a regra permanente. Média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicado ou não pelo fator previdenciário. Vejam, aqui não existe nenhum óbice. Aqui, já no artigo 3º, você tem o quê? 80% de todo o período contributivo desde da competência de julho de 94. Então, esse desde era um elemento limitador. E aí chegou essa discussão ao STJ. O que o STJ falou? Não, essa regra de transição ela não pode prejudicar o segurado. Por quê? Porque acaba não abarcando todo o período dele anterior, se isso lhe for mais favorável. Ou seja, se você tiver salários de contribuição anteriores a 94, eles devem ser computados. Por quê? Se isso for mais benéfico, até pode dar, ao final, um salário de benefício muito maior. Agora, vejam o problema. O que a emenda 103 fala? Ela fala em média aritmética simples dos 100% do período contributivo. Desde quando? Desde a competência de julho de 94. Ou seja, ela pôs um marco impeditivo para contar antes de 94. E isso daqui que não foi analisado por essa jurisprudência do STJ, que fala em revisão da vida toda. Vamos ver a decisão do STJ, que hoje também vai estar sobrestada. Por quê? Porque agora já entrou recurso especial para discutir exatamente isso, né? Para sobrestar. Então, vamos lá. Sobreposição de normas com relação ao artigo 29, que fala do cálculo, que é da Lei 8.213. Esse artigo 29, após a emenda, foi revogado, tá? Então, esse artigo 29 fala desse cálculo que a gente acabou de ver, que é 80%,
e que com a emenda agora é 100%, tá? Os 80 maiores salários de contribuição, 80% maiores salários de contribuição. Então, sobreposição de normas, aplicação da regra definitiva na apuração do salário de benefício. É favorável, mais favorável, né? Aqui está faltando, mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9.876 aos segurados que ingressaram no sistema antes de 26 de 11 de 99, quer dizer, data da edição da lei, né? Concretização do direito ao melhor benefício, parecer do Ministério Público pelo desprovimento e tal. Então, vamos pegar as partes principais dessa decisão. A norma transitória, ela deve ser vista em caráter protetivo. Isso é decisão aqui do Superior Tribunal de Justiça. A norma transitória, ela deve ser vista em caráter protetivo. O propósito do artigo 3º e seus parágrafos foi fortalecer regras de transição que garantissem que os segurados não fossem atingidos de forma abrupta por normas mais rígidas de cálculo dos benefícios. Nesse passo, não se pode admitir que, tendo o segurado vertido melhores contribuições antes de julho de 94, tais pagamentos sejam simplesmente descartados no momento da concessão de seu benefício, sem analisar as consequências da medida na apuração do valor do benefício, sob pena de infringência ao princípio da contrapartida. Por quê? O que é o princípio da contrapartida? Nenhum benefício previdenciário pode ser criado sem a previsão do quê? Da sua devida contribuição. Aqui, se o segurado pagou a contribuição social e depois ele não tem o seu salário de contribuição embutido, né, contado no cômpito, o que está acontecendo? Está havendo uma apropriação desses salários de contribuição, certo? Então, a concessão do benefício previdenciário deve ser regida pela regra da prevalência da condição mais vantajosa ou benéfica ao segurado, nos termos da orientação do STF e do STJ. Assim, é direito do segurado o recebimento de prestação previdenciária mais vantajosa dentre aquelas cujos requisitos cumpre, se assegurando consequentemente, a prevalência do critério de cálculo que lhe proporcione a maior renda possível a partir do histórico das contribuições. Então, qual que é a tese que vingou, que é o tema 999 das ações repetitivas do STJ? Com base nessas considerações aqui, sugere-se a fixação da seguinte tese: aplica-se a regra definitiva prevista no artigo 29, incisos 1 e 2, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9.876 aos segurados que ingressaram no regime geral da Previdência, até o dia anterior à publicação da lei, tá? Então, essa é a tese vencedora. Como eu falei, isso aqui está sobrestado, por quê? Porque a emenda repete o limitador temporal que já existia com o advento da lei. E isso não foi apreciado pelo STJ. Então, agora, está sobrestado justamente para ver isso, tá? Agora, o que eu já tinha adiantado? O artigo 26, ele altera o conceito de salário de benefício, revogando e estava descrito no artigo 29, caput da Lei 8.213. E o artigo 3º dessa lei, né, a regra de transição, cálculo, da Lei 9.876, aplicando-se somente aos casos de direito adquirido. Então, aquilo que eu sempre repito, então a gente tem que saber isso, por quê? Porque essas regras vão ser aplicadas às pessoas, aos segurados, que têm o direito adquirido. E é essa base de cálculo que vai ser aplicada. A partir da emenda, não vai existir isso. E volta a ter esse limitador para quem começou a trabalhar antes de julho de 94. O fator previdenciário, lembra aquela equação? Ela perdeu importância com a reforma. Por quê? Porque a renda das aposentadorias agora
não, ela leva em consideração a idade e ela tem um outro valor de cálculo. Como que é o valor de cálculo? O valor corresponde, de um modo geral, a gente vai ver algumas especificidades, a 60% da média aritmética do salário de contribuição, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 15 ou 20 anos de contribuição, mais requisito etário. Então, por exemplo, né, vamos aqui tentar apresentar um exemplo. Por exemplo, vamos supor que o Tício cumpriu os requisitos de uma aposentadoria voluntária, ele possui, assim, 37 anos de contribuição, e o seu salário de benefício é 4.000. A renda mensal do benefício será o quê? 94% do salário de benefício. Como que eu cheguei a essa conta? Primeiro, é 60% mais 2% para cada um dos 17 anos. Por quê? Ele tem 37. Para os homens, vai se exigir o mínimo 20 anos de contribuição. 20. Então, ele tinha 37, ele tem mais 17. Então, o que excedeu a 20 anos de contribuição, são 17 anos, eu vou multiplicar os 2%. Então, eu vou ter o quê? 60% mais 2% vezes 17, eu vou ter 94% do salário de benefício. Vamos já dizer que é a média aritmética simples dos 100 maiores, dos 100% de todos os salários, é os 4.000. Então, é 94% de 4.000, que corresponde a 3.760. Tá? Isso porque essa pessoa tem 37 anos de contribuição, tá certo? Vamos por uma mulher, a Amélia, ela cumpriu os requisitos para uma aposentadoria voluntária. Ela possui 28 anos de contribuição. E seu salário de benefício é de 3.000. A renda mensal do benefício será de 86. Como eu cheguei, 86% do salário de benefício. 60% mais 2% para cada um dos 13 anos. Ela tinha 28. Para a mulher, se exige 15. Então, ela tem 13 anos que ultrapassa os 15, que excede os 15. Então, eu vou multiplicar 2% por 13, somar com 60. Então, vai dar 86%. 86% de 3.000 vai dar 2.580, tá? Então, agora a gente vai ter o quê? 60% da média aritmética dos salários de contribuição. Então, eu vou pegar todos os meus salários de contribuição, vai dar uma média, e desse valor eu vou pegar 60% com acréscimo de 2% para cada ano que exceder 15 ou 20. 15 para as mulheres e 20 para os homens. E aí tem também o requisito etário. Fator previdenciário, como eu tinha falado, aquela equação que a gente viu, ele só vai ser aplicado nas regras de transição que estão no artigo 17 da emenda 103, que a gente vai depois ver isso daí, certo? Vamos parar por aqui.